A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós iremos passar então a quinta trombeta para todos os irmãos e queremos orar para que Deus nos dê graça. Senhor, nos ajuda, nos dá a direção do Teu Espírito Santo para transmitir esta palavra e que nós possamos aprender, Senhor, com esse estudo da palavra de Deus, a nos buscar mais, a nos consagrar mais a Ti. Pai, perdoar também todos os nossos que têm nos ofendido, Pai, nós possamos ter uma vida consagrada na Tua presença. Amém. A partir desse momento, irmão, nós vamos entrar a quinta trombeta. O anjo proclamou no vídeo passado os 3 ai. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Então, esses assuntos que nós vamos passar agora, a partir da quinta trombeta que o anjo vai tocar, é algo muito difícil, mas nós precisamos de saber que realmente coisas difíceis vêm por aí. Quando a Bíblia fala grande tribulação, então são dias difíceis. Vamos então. Aqui nós observamos a quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Na verdade, essa estrela se refere a Satanás, que caiu do céu, Lucas 10, 18. Horror na terra, ai dos que habitam na terra. Aqui nós observamos, irmãos, a quinta trombeta, quando o anjo toca a quinta trombeta do Apocalipse 9, versículo 1, então é expulso do céu a estrela. Satanás é uma estrela que até esse momento ele mora até esse momento, ele mora nas regiões celestiais. Quando nós olhamos esse espaço aqui, eis que vai daqui até o céu, ele mora nesse espaço aqui. E Satanás, até hoje, ele ainda tem acesso ao trono de Deus. Ele vai conversar com Deus. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas quando essa quinta trombeta for tocada, então ele vai ser expulso do céu. Esse anjo caído, Satanás, vai ser expulso do céu. E a morada dele, juntamente com todo o seu exército, será na terra. Vamos observar. Então nós observamos aí, Satanás. Agora ele vai entronizar a sua moradia na terra, vindo com todo o seu exército de demônios. Ele vem pôr na terra o seu exército. Então, ai dos que habitam na terra, porque Satanás desce na terra, sabendo que tem pouco tempo para reagir. Ele sabe que tem pouco tempo e não tem mais, a partir desse capítulo 9, ele não terá mais acesso ao trono do Pai. E nós observamos aqui, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então é colocado na mão do Satanás a chave do poço do abismo. Ele é que vai ter o direito de abrir os abismos, o poço onde estão os demônios mais ferozes do mundo. Então Deus fará isso, entregando na mão dele essa chave, e ele realmente, o horror na terra, ai dos que habitam na terra. Então isso, irmãos, não é uma brincadeira, isso é real. Hoje Satanás, ele opera atacando, mas ele tem limite. Ele tem limite para operar nos seus ataques no ser humano. Ele não pode fazer o que ele quer. Mas ali, a partir do capítulo 9, então, ele recebe autoridade para tentar todos os habitantes da terra e soltar os demônios que estão encadeados. Esses demônios vão sair ferozes e eles vão causar um problema muito indizível que vai acontecer em toda a terra. Vamos então
para mais um painel aqui, para que nós possamos trazer para os irmãos, né, realmente, aqui, vamos para mais um painel. Aqui nós observamos, irmãos, então, no Apocalipse 9, versículo 2, agora o Satanás abre o poço do abismo. Olha bem aí, Apocalipse 9, versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de um grande fornalha, e como fumaça de um poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Apocalipse 9, versículo 3. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, a Satanás. E ele abre o poço e saem os demônios chamados de gafanhotos. Então nós podemos observar aí os gafanhotos que vão ser soltos do poço do abismo, eles vêm para comer carne humana. A situação é grave. Então esses gafanhotos que vai soltar são demônio. Não é gafanhoto igual nós temos aqui, são demônio. Eles vêm para comer carne humana. Então os homens vão ser mordidos por esses demônios. Então vai ser os piores horrores que a humanidade vai passar. Observamos aqui Apocalipse 9, versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Não serão feridos pelos gafanhotos de demônios os 144 mil que aceitaram a Jesus Cristo. Nós observamos aí o gafanhoto, ali a situação, os escorpiões, né? Nós vemos ali a situação esses demônios, que eles vêm parecendo gafanhoto, com cauda de escorpião, e vêm para ferir os homens na terra. Eles não vão comer verdura alguma, mas somente ferir o ser humano. A picada desse bicho, irmão, desses demônios, vai ser muito dolorida, a ponto que todos vão sofrer, todo ser humano vão sofrer, porque são muitos que vai espalhar em toda a terra. E nós observamos aqui, irmãos, que logo nesse período, os 144 mil que aceitaram a Jesus, que estão em Israel, pregando a palavra de Deus, então esses demônios não têm autoridade para mordê-lo. E também todos os judeus israelitas, aonde estão os judeus israelitas, então esses demônios, eles não vão poder ir para esses lugares. Eles vão entrar em todas as partes, mas todos aqueles que têm o selo de Deus, que aceitaram a Jesus, que faz parte dos judeus, Israel, e os 144 mil que está pregando a palavra de Deus, então esses demônios não terão força de picá-los, porque a mão do Senhor, a sombra do Senhor está sobre eles. Vamos então para mais. Apocalipse 9, versículo 5. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, versículo 6. Então essa perturbação desse animal, demônio, que parece aí, nós observamos aí a situação nesse desenho, nós observamos escorpiões, e dentes como de leão, cabelo como de leão, rosto, nós observamos aí um jeito horrível, que são esses demônios. Eles vão atormentar todos os seres humanos da terra. Então nós observamos aqui, irmão, nesse ponto, que os homens procurarão a morte.
Mas a palavra de Deus nos diz que por 5 meses Deus tira a morte do homem. O homem vai sofrer os piores horrores com esses demônios, que chamados de escorpiões, com mordidas como de escorpiões, que o homem vai sentir dor terrível. São milhões deles no mundo. Os homens vão fugir desses demônios, mas não vão conseguir escapar, porque são milhões deles mordendo, e a pessoa pede a morte de tanto sofrimento. Mas a morte, por 5 meses, ela não vai tirar a vida de ninguém. Deus permite isso, chamado de grande tribulação. Realmente, o nome é grande tribulação. Aqui nesse capítulo 9, versículo 7, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo, aparelhado para a guerra. Olha a situação. E sobre a sua cabeça haviam como coroas, semelhantes de ouro, e o seu rosto era como o rosto dos homens, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Apocalipse 9, versículo 8. Então, realmente são demônios que vai estar, né, dessa forma, né? Aparece gafanhoto, mas é semelhante a um cavalo de 4 pés. Nós observamos aí, aparelhado para a guerra. Tinha asa como de gafanhoto, e sobre a sua cabeça havia uma coroa sobre a cabeça. Então é uma coisa, cabelo, nós observamos cabelo como se fosse cabelo de mulher. Então são demônios terríveis, dentes como dentes de leão. Então a mordida vai ser muito terrível. É um animal demoníaco que o Satanás soltou para perturbar os moradores da terra. Então, nós observamos aqui que será ferozes. São dias de trevas. O homem anuncia trevas. O homem fala sobre medo. Então, medo estará aí na grande tribulação, mas não tem para onde fugir, porque nem mesmo a morte vai poder tirar o homem, porque por 5 meses Deus vai tirar a morte para que o homem seja passando realmente o sofrimento da grande tribulação. Vamos então aqui o capítulo 9 e versículo 9. Tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao seu combate. E tinha caudas semelhante a dos escorpiões, e angrilhões as suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Apocalipse 9 e versículo 10. Então nós observamos aí no retrato que alguém fizera já realmente um desenho como está aí na palavra, ruído como ruído de carro, e nós couraça como couraça de ferro, né? E nós observamos aí, tinha caudas semelhantes a dos escorpiões, e angrilhões nas suas caudas, do seu poder, e era para danificar os homens por 5 meses. Então, é um sofrimento. É um sofrimento muito grande, por isso que os anjos proclamou ai, ai, ai dos que habitam na terra, porque realmente são demônios. São demônios e realmente são ferozes. Eles não têm misericórdia, não têm amor, não têm nada. Ele vem para destruir. E por 5 meses vai trazer essa maldição sobre o homem. Aqui nós encontramos, irmão, no capítulo 9, versículo 11, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passando-se já um ai, eis que depois disse, aí vem 2 ais, Apocalipse 9, versículo 12. Apolion, esse é um dos anjos caído como o Satanás, mas pior.
Então aqui, irmão, nós observamos aqui que no capítulo 9, o Satanás abre o poço do abismo. Ele está com a chave, Deus deu a chave para ele, até no final da grande tribulação, e ele abre o poço do abismo. Esse demônio chamado Apolion, que no grego é Abaddon, Apolion no grego, esse é um dos demônios pior do que o Satanás. Porque o Satanás está solto, ele obedece ordens. Mas esse Apolion não obedece ordem, e ele vai ser solto para trazer realmente a miséria sobre a terra. Então dias de trevas estão por vir. Que Deus venha nos guardar, irmãos, porque o Satanás vai abrir os poços do abismo, aonde está encadeado os piores demônios do mundo, e eles atacarão a terra. E o pior ainda, que Satanás desce sobre a terra com todo o exército de demônios da terra, porque eles não podem morar mais no espaço. Então a terra vai estar toda coberta de demônios. Satanás solto, o dragão solto, o anticristo, o falso profeta, e agora o Apolion, né? Aí está o Apolion, pior do que Satanás. Ele vem para fazer uma derriça muito terrível na terra. Então que Deus venha, irmão, nos guardar dessa miséria que está por vir sobre a face da terra. Que Deus nos guarde, que Deus nos leve antes desses acontecimentos, porque se esses demônios estão encadeados, é porque realmente eles são perigosos. Então, irmãos, isso aqui é real. Não é brincadeira, não é contos de fada. Isso é real. Esses demônios existem e eles não brincam. Eles não brincam em trabalho. Eles vêm para fazer realmente uma derriça na terra. Sexta trombeta, Apocalipse 9, versículo 13. Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, e que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, versículo 14. Então observamos aqui anjos maus que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então nós observamos aqui que mais demônios são soltos. Demônios encadeados junto ao grande rio Eufrates. Então existem candeias de Deus para todo lado da terra. Deus tem demônio encadeado para todos os lados, e eles vão se soltos para perturbar todos os moradores da terra. E nós observamos aqui que quando tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 14. Esses anjos são anjos maus, cruéis. Eles estão presos porque são cruéis, e eles vão ser soltos para trazer realmente a grande tribulação sobre a terra. Capítulo 9, versículo 15. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e anos, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9, 16. E o número do exército de cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Isto são um exército de demônios. Então observamos aqui, irmãos, que esses quatro cavaleiros que foram soltos, eles não vêm sozinhos. Olha lá, são 200 milhões de demônios do exército que sai junto com esses quatro cavaleiros. E eles estavam preparados para a hora, dia, mês e anos, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então a morte volta a reinar, e esses demônios então saem com toda a ferocidade da terra, destruindo todos os seres humanos. Então que Deus nos guarde, irmãos, que
nesse tempo nós não venhamos estar aqui. Apocalipse 9, versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças de cavalo, e era como cabeça de leão, nas suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foram morta a terça parte dos homens, isto pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Apocalipse 9, 18. Estes são espíritos de demônio, montados em cavalos de demônios. Então veja bem que esses homens endemoniados são demônios montados em cavalo de demônio. Então são cavaleiros endemoniados que vêm para destruir toda a humanidade. Então isso realmente é grande tribulação. Então não é brincadeira. Quando se fala grande tribulação, até parece uma brincadeira. Mas quando nós estudamos realmente o Apocalipse, nós vamos ver que realmente vai ser muito difícil. Que Deus venha nos ajudar, que nós venhamos não estar aqui. Aqui nós observamos, irmãos, Apocalipse 9, 19, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeças, e como eles danificam. Isto é o mundo dos espíritos malignos, demônio. Então aí está, eles vêm para realmente destruir a terça parte dos habitantes da terra. Então são dias difíceis que está por vir. Que Deus venha nos ajudar. Aqui temos então a conclusão, Apocalipse 9, 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, 21. Mesmo assim, prova que o homem não se converte facilmente dos seus pecados e da sua idolatria. Então, a situação é grave nessa conclusão mesmo. Com todo esse sofrimento, os homens não se arrependem dos seus pecados. Então fica então, irmãos, esta mensagem. Mesmo com todo esse sofrimento, o homem continua no pecado, na fornicação, na idolatria, na feitiçaria, e não se arrepende, não busca Deus. E que nós possamos não esperar chegar nesse ponto, mas que possamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Vamos fazer uma oração. Senhor, nos ajuda. Abençoa todos que ouviram essa palavra, Senhor, que nós possamos ter força, Senhor, para não estar aqui nesse dia, Pai, mas que cada um de nós possamos dar ouvido à palavra de Deus, cada um de nós possamos santificar nossa vida, nos converter mais à Tua palavra, Pai. Abençoa todos que ouviram esta palavra, Senhor, que venha servir de alerta para cada um de nós, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.